Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio André de Souza, professor da Unilab, e quero agora conversar com vocês sobre as eleições em Salvador aqui para o canal Política em Série. É um grande prazer conversar com vocês sobre o que é que marca, né, quais são os pontos principais nesse momento das eleições aqui na capital baiana. Eu apresentarei aqui uma breve análise sobre a pesquisa do Ibope, divulgada na semana passada, no dia 30 de outubro, e há alguns pontos bem interessantes para a gente conversar nesse vídeo. A primeira questão que eu considero ser fundamental para a gente levar em consideração é que nós temos um cenário aqui em Salvador de continuidade do projeto do prefeito Assemineto. É uma eleição que ganha um caráter plebiscitário, né, de continuidade do projeto do prefeito que lançou o candidato Bruno Reis, que ocupa nesse momento a vice-prefeitura. Então, é interessante a gente perceber que nessa pesquisa do Ibope, né, divulgada na semana passada, a gente tem um quadro muito definido para a eleição em primeiro turno do Bruno Reis. Então, é interessante a gente destacar que, aí, conforme esse quadro, né, que nós selecionamos, a gente tem o Bruno Reis com 61%, a Major Denilson, a candidata outsider, recém-filiada ao PT, com 13%, a deputada estadual Olívia Santana, do PCdoB, com 7%, e o pastor Sargento Isidório, do Avante, com 5%. Isidório, o tempo inteiro, foi considerado um fenômeno eleitoral, porque ele teve uma boa votação na candidatura a prefeito em 2016, foi candidato a deputado federal em 2018, né? Teve uma boa votação em Salvador, e nesse ano de 2020 se esperava, pelo menos a base do governador Rui Costa, tinha como esperança que ele fosse um ator principal na tomada de votos do DEM, né? Que ele conseguisse aí, no miolo de Salvador, nos bairros mais carentes, nos bairros mais populosos, chegar junto para tirar voto do vice-prefeito. E isso não aconteceu. Ele, na verdade, tem diminuído a sua intenção de voto. O candidato, também deputado federal, João Carlos Bacelar, com 1% do Podemos, o candidato bolsonarista, recém-filiado ao PRTB e vereador de Salvador, César Leite, com 1%, Hilton Coelho, do PSOL, com 1%, Rodrigo Pereira não pontuou, Celso Encontri também não pontuou, branco e nulo 6%, não sabe, não respondeu 4%. O que é que esse resultado traz para nós? Né? Um quadro consolidado para a vitória de Bruno Reis no primeiro turno. E isso acontece por alguns fatores que eu vejo que é interessante a gente aqui conversar rapidamente. Primeiro, que a candidatura de Bruno Reis o tempo inteiro partiu para a ofensiva, para a vitória no primeiro turno. Vou mostrar aqui para vocês um quadro recém-postado pelo candidato nas redes sociais, em que ele apresenta uma série de propostas na área da saúde. Então, apesar de estar liderando, né, apesar de estar à frente nas pesquisas, o tempo inteiro a candidatura de Bruno Reis tem trabalhado na defesa do legado da gestão de Assemineto nos últimos 8 anos, assim como na perspectiva de trabalhar com propostas. Por que eu chamo atenção para essas propostas da área da saúde? Por conta da pandemia. A gente está diante de uma pandemia que a população, de fato, tem buscado ouvir mais e dar mais atenção à agenda da saúde, né, de combate à pandemia. Então, são propostas que, de alguma maneira, dialogam com o que o eleitor e a eleitora quer ouvir nesse momento. Então, eu digo isso porque há alguns fatores que chamam muito atenção. Tá? Primeiro, que eu quero destacar exatamente o fracasso da tese de pulverização, pensada pelo governador Rui Costa, que até aqui não surtiu efeito. Eu digo isso porque se esperava, né, a partir das estratégias esboçadas no núcleo palaciano, que o governador tivesse 4 candidaturas, a candidatura de Bacelar, a candidatura da Major Denilson, de Olívia Santana e de pastor Sargento Isidório, conseguindo chegar em diversos flancos da sociedade soteropolitana, da capital baiana, conseguindo, de fato, tirar votos e desidratar o candidato Bruno Reis. Isso não aconteceu. Na verdade, o que a gente começa a perceber é que há uma divisão com pouco potencial de falar para fora de uma margem de votos
que sempre esteve presente na esquerda e na centro-esquerda em Salvador, aí pensando muito na faixa dos 20 a 30%. Então, esse primeiro fator é importante a gente destacar, tá? E qual era o objetivo do governador Rui Costa? Ter o segundo turno. E isso não está configurado nesse momento, de acordo com a última pesquisa do Ibope. Um segundo fator muito importante que eu quero apresentar para vocês é a questão da avaliação do prefeito Assemineto. O que a gente percebe é que Bruno Reis surfa na avaliação positiva do prefeito Assemineto, que é de 73%, e a sua aprovação chega a 85%. Então, de fato, nós estamos diante de um quadro em que a eleição toma um caráter plebiscitário de quem se coloca a favor e avalia positivamente a gestão do prefeito Assemineto, migra para a posição de votar no candidato Bruno Reis. E, por fim, um terceiro elemento muito importante é que nós temos aí a questão do tempo de TV, né? O Bruno Reis tem 4 minutos, além das inserções diárias, né, dos spots que entram ao longo da programação das TVs e dos rádios, tá? E das rádios, desculpa, e também temos o candidato apresenta uma coligação com 15 partidos, e isso se reflete diretamente na quantidade de candidatos e candidatas à vereança. Então, nós estamos diante de um quadro muito favorável em que a esquerda não foi capaz, até aqui, de se colocar como uma alternativa ao trabalho realizado, né, pelo grupo político do prefeito Assemineto. E o que é interessante destacar, por fim, é que nós estamos diante de um cenário em que a aprovação do governo de Assemineto também se dá dentro de uma perspectiva de relacionamento com o governo Rui Costa, que também ficou patente até aqui ao longo da pandemia. Então, a despolarização dessa disputa, né, enfraquece de alguma maneira a figura do governador Rui Costa como principal cabo eleitoral da candidata Major Denise e também dos demais candidatos da sua base aliada. Tá bom? É isso. Grande abraço.